Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: o que acontece no nosso cérebro ou nos nossos pensamentos quando morremos? Pois bem, é isso que a gente vai tentar ver aqui hoje. Aqui na tela do computador a gente consegue ver o título do artigo, o jornal no qual o artigo foi publicado, tá? A data de publicação do artigo e aqui os autores. Lembrando, para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Aqui é um artigo de estudo de casos, tá bom? Foi somente com um paciente. Aqui na introdução eles falam aqui da experiência de quase morte, fala das assinaturas neurofisiológicas, fala um pouquinho das ondas aí do nosso cérebro, teta, gama, alfa, beta e por aí vai. Tá? Fala um pouquinho de EEG, né? E aí eles trazem um caso aqui que aconteceu com eles. Um homem aqui de 87 anos, tá? Foi para emergência médica após ter uma queda. E aí fizeram alguns testes nesse senhor, e aí viram que ele estava com hematoma e tiveram que fazer uma craniotomia nele para evacuar o hematoma, tá? E aí botaram ele sob observação, e aí após um tempo a situação dele piorou até que ele teve aí uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, como queiram chamar, tá? E então o paciente morreu, chegou a falecer, tá? Só que durante todo esse processo, ele estava sendo monitorado, estava com EEG, tá bom? Um eletroencefalograma, tá? Aqui tem a figura do hematoma, tá? A e B aqui, ó. E aqui após a remoção do hematoma, tá bom? Então vocês conseguem ver que aqui está bem inchado, tá? E aqui o inchaço já desaparece, beleza? Eles falam aqui como foram posicionados os eletrodos, quais as bandas utilizaram, as frequências e por aí vai, tá? E basicamente eles viram todas as ondas, então a gente tem a delta, teta, alfa, beta e as duas da gama, tá bom? Como tá mostrado aqui para vocês. E aí, após esse evento, eles resolveram pegar esses sinais do EEG e colocar ali por time frames, tá bom? Do 0 até 900 segundos, tá? Aí tem um período pré-morte ali dele, pós-morte, tá? E tem os sinais específicos de uma determinada região, que é o LS aqui, tá? Que é o lado esquerdo, tá bom? A atividade do lado esquerdo. E eles avaliaram isso em 4 momentos, como está descrito aqui para vocês, como vocês conseguem ver aqui onde eu estou passando o mouse agora. Eu marquei, tá? E aí, existe a análise absoluta, relativa, existe a análise por momentos, eles fizeram uma tabela e por aí vai, tá? Para facilitar a nossa vida, fizeram uma tabela aqui só do lado esquerdo, só do lado direito, enfim. Para facilitar a nossa vida, eles trouxeram uma figura aqui que eles juntam e fazem como se fosse uma média desses dados, tá? E a gente consegue ver o seguinte, principalmente aqui na onda gama, que é essa aqui, ó, tá? Que tá a junção da primeira parte da onda gama e da segunda, que eu mostrei ali nos materiais e métodos para vocês, a gente consegue ver que a atividade dela foi superior quando comparado ao momento LS, tá bom? E aí, marcado aqui para vocês, outras 2 ondas, a atividade pós-mortem, tá? Ali pós a parada cardíaca ou cardiorrespiratória, como queiram chamar, ela foi maior aqui do que o LS, tá?
e essa aqui foi maior do que o BS, tá? Mostrando o seguinte, que após a morte, principalmente a onda gama, teve uma atividade maior do que quando o indivíduo estava vivo, tá certo? E aí as outras ondas aqui também, que eu mostrei para vocês. Tem a discussão é bastante interessante, sugiro fortemente a leitura. E aqui no final ele mostra as considerações que são importantes e os pontos que devem ser levados em consideração, como por exemplo, era somente uma pessoa, era uma pessoa idosa, tá bom? Ela já estava numa situação frágil, por assim dizer. E aí, eles concluem aqui com a parte interessante que eu separei para vocês, que durante o processo de morte, o nosso cérebro pode passar aí por diferentes padrões de atividade, tá certo? Tem aqui fundo, material suplementar, as referências. E aí, esse orientador desse trabalho, né, que é o último autor, geralmente é o orientador do trabalho, ele deu uma entrevista aqui bastante interessante, tá bom? E ficou mais com linguagem mais simples esse artigo, e aí eu trouxe isso aqui para destacar só uma visão diferente, tá bom? Para mostrar para vocês o seguinte, às vezes tem coisas que a gente não tem como pôr no artigo, mas numa conversa de bar a gente pode extrapolar. Que é o seguinte, pergunto para ele o seguinte, ok, o que esses achados representam para a gente, tá? E ele fala o seguinte, olha, eu posso responder isso com 4 pontos de vista diferentes. Um científico, um metafísico, um filosófico e um espiritual. E aqui ele aborda cada um deles. É bem interessante essa visão desse pesquisador, trazendo esses 4 pontos de abordagem da interpretação dos dados dele, tá? Lembrando que isso aqui é uma entrevista, isso aqui não está no paper. Beleza? Conhece alguém aí que já teve uma experiência de quase morte? Conhece alguém que seja meio cético em relação a isso? Manda esse vídeo para esse seu amigo. E o que a gente conseguiu ver aqui hoje é o seguinte, utilizando da interpretação da função dessa onda gama, talvez quando estamos para morrer ali, ou quando morremos, nosso cérebro tenta ali fazer um recall ali, tenta pegar as memórias, e acredito que sejam memórias boas do que vivemos, e aí por isso a gente tem uma atividade maior da onda gama, beleza? E aí, extrapolando, né, talvez isso possa passar aí no seu momento do juízo final ou alguma coisa do tipo, se você acredita nisso, tá certo? E é isso aí, pessoal. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu!